Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Juízes capítulo 16. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: certa vez Sansão foi a Gaza. Sansão tinha um desejo descontrolado por filisteus, justamente pelos seus opressores. Olha que situação. Gaza fazia parte do domínio filisteu, do governo filisteu, que era adversário do povo de Deus, que dominava sobre o povo de Deus naquele tempo do Sansão. Viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão é o escolhido de Deus, lamentável nas suas atitudes. Ele não tem o menor compromisso com a lei de Deus, com a decência, com a moral da fé no Deus do seu povo. Ele vai a Gaza, acha uma prostituta, passa a noite com ela. Uma prostituta do povo que era inimigo do povo de Deus, opressor do povo de Deus. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Fizeram uma emboscada em volta da cidade para pegar o Sansão, lá em Gaza. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade. A porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo. Aquilo era um portão fenomenal que passava parelhas de carroças, cavalos de exércitos, o portão principal daquelas cidades daquela época. E o Sansão arrancou aquela porta com os portais e tudo lá. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Ele foi lá para um local ali próximo de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila, terceira mulher na vida do Sansão. Aquela esposa lá que não terminou o casamento, que o pai terminou dando ela para outro, foi aí naquela festa de casamento, ele contou aquela charada para esperar a resposta dos seus pajens. Quando eles pressionaram a noiva lá, ela pressionou o Sansão até que ele contou, e aí ela contou para os seus conterrâneos, que desvendaram, vamos dizer assim, a resposta para o Sansão, e o Sansão então mata os filisteus para tomar as roupas, para tirar as roupas que ele havia apostado lá. É aquele primeiro episódio. Aqui nos versículos de 1 a 3 conta dessa prostituta com que ele se deitou lá e passou até meia-noite, arranca os portões da cidade aí. E agora a terceira mulher na vida do Sansão, essa chamada Dalila, que também era filisteia. Todas as mulheres com quem Sansão se envolveu eram filisteias, justamente do povo adversário do povo de Deus. Aí alguém pode criticar severamente Sansão, mas infelizmente, ainda hoje, há muitos cristãos que têm deixado de viver a vida abundante que Deus estabeleceu para si, para o cristão, porque se envolve com alguém que não é do povo de Deus. É uma das coisas que mais a pessoa demonstra desprezo pela sua fé, pela fé cristã. É quando se envolve com pessoas que não são do povo de Deus. Presta atenção nisso, jovem. É uma armadilha que tem derrubado muitos Sansãos da vida.
Continuando, os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Então eles foram aí pressionar a Dalila para descobrir o segredo da grande força do Sansão, da grande força física. Que Sansão teve essa característica que lhe era peculiar aí por providência de Deus. Ele diz, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 300 quilos de prata. Nessa Bíblia, na NVI, já vem, vamos dizer assim, convertido para o que seriam valores ou medidas modernas. Para ter uma ideia, eles prometeram um dinheiro que a Dalila ia ficar praticamente rica. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão estava apaixonado pela Dalila lá, e agora a Dalila está pressionando Sansão para contar o segredo da sua grande força. Ela está subornada aí pelos seus concidadãos filisteus. Respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão meio que enrola a Dalila aqui contando uma coisa que não era realmente o segredo, né? Verso 8. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas. Desculpem. E Dalila o amarrou com elas. Lá no namoro deles, lá ela amarrou o Sansão com as tiras de couro úmidas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Então ele falou, deu essa sugestão que fosse o segredo da sua grande força. A Dalila executou o plano para testar se ele estava falando a verdade. E aí ficou provado que ele não tinha revelado o segredo. Verso 20. Aliás, verso 10. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Um homem apaixonado se torna muito vulnerável por uma mulher com propósitos malignos aí. Verso 11, ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Na primeira ele disse que era se fosse 7 tiras de couro ainda úmido, porque se fazia certo tipo de cordas com couro que eram colocados para ressecar, depois de transformadas em corda. Mas ele falou da primeira vez em couro ainda úmido. Agora são cordas que poderia ser de qualquer outro material, não necessariamente de couro. Só que ele disse que seriam cordas novas. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. De novo, ele enganou a Dalila também, né? Disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão, aos poucos, a Dalila vai vencendo ele pelo cansaço. Porque agora um dos segredos da sua grande força era o fato dele, como nazireu, não cortar o cabelo, entende? Tinha o cabelo grande, agora ele aponta para o cabelo. Não é o segredo exatamente, que ele está dizendo que bastava ela, tecer os fios de cabelo dele lá com um objeto de tecelão lá, que isso eliminaria a sua grande força. Mas ele já está caminhando na direção de revelar o seu segredo. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando.
ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Foi uma demonstração de muita força aí, que ele arrancou o tear com os fios, porque o cabelo dele estava preso naquele tear. Já terceiro teste dela aí para revelar a força do Sansão, o segredo da força, né? Versículo 15, então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de bobo e não contou o segredo da sua grande força. E aqui também já estava óbvio que se ele contasse o segredo, ela iria testar se realmente aquele era o caso. E ele não raciocinou. Homem sem temor de Deus, apaixonado por uma mulher ímpia aí que está procurando uma oportunidade contra ele. Sansão está se revelando um cego, né? Versículo 16, importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. É interessante que a Bíblia só fala que ele se apaixonou por ela, não diz se eles, não fala sobre festa de casamento nem nada, só que eles estão envolvidos aí. E ela importunando ele, subornada pelo povo filisteu, né, seus compatriotas, para descobrir o segredo da força dele, porque os filisteus temiam o Sansão. Ele, com a sua grande força, impôs muita derrota aos filisteus, derrota em batalhas, né? Verso 17, por isso ele lhe contou o segredo. Agora ele chega ao ponto e conta o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. É interessante isso, que o Sansão tinha consciência do seu chamado para nazireu, chamado escolhido pelo próprio Deus. Mas ele não valorizou, não honrou a Deus pelo seu chamado. Ele diz, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Era natural, naquela época, que o israelita que fizesse o voto de nazireu não cortasse o cabelo durante todo o tempo que ele tivesse o voto de nazireu. Só Sansão foi revestido dessa grande força física que Deus lhe deu, com o propósito de usá-lo para libertar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Mas aí ele revela o segredo para a Dalila. Verso 18, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Agora ela percebeu que ele, pelo aborrecimento, a insistência dela no assunto, ele havia contado o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. Pronto. E a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando. E os homens estavam lá para ver se ele tinha perdido a força mesmo, como das outras vezes, né? Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O nosso Deus é longânimo, significa que a sua paciência é muito grande. Mas chega uma hora que a paciência de Deus, ele para de agir pela sua paciência e agora ele deixa o ser humano colher os frutos da própria dureza do coração do ser humano. É o caso aqui do Sansão. Um homem forte fisicamente, mas completamente fracassado, um fraco espiritual. Sansão, um fracasso espiritual. Com um chamado especial, com um dom especial, mas com uma vida de negação da sua fé no seu Deus, no Deus que o escolheu. Versículo 21, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Achei interessante um comentário que a irmã Nájila fez aí num vídeo anterior, já antecipando isso aqui. Agora que Sansão tem os olhos físicos, furada a visão física
perdida, ele vai ter um tino de visão espiritual para cumprir o propósito de Deus, infelizmente, na última hora da sua vida. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Deus iria dar mais uma chance para o Sansão, né? Agora ele está colhendo os frutos amargos da sua carnalidade, da sua insubmissão a Deus. E agora, no último momento, Deus lhe dá uma nova oportunidade. Tipo assim, é como o ladrão crucificado ao lado de Jesus. No último instante, reconheceu sua situação. Versículo 23. Os líderes dos filisteus se reúnem... Opa, estou com a tendência de tossir, eu não estou nem podendo tossir, porque quando eu tosso abala aqui a minha cirurgia, né? Mas vamos lá. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagon e para festejar. Então eles estavam celebrando aí terem conseguido dominar o Sansão. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E na verdade não era o Deus deles que tinha entregado, era o Deus de Israel, o Deus de Sansão, ao qual Sansão não honrou, e por isso Deus o deixou colher os frutos da sua própria desobediência. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. As narrativas anteriores são, vamos dizer assim, relativamente poucas, mas imagina-se que nos 20 anos vamos dizer assim, de governo do Sansão como juiz de Israel, ele tenha imposto muitas derrotas aos filisteus, para eles dizerem isso aqui. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Agora Sansão é um joguete nas mãos dos filisteus, porque não quis se submeter à ordem de Deus. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Lembra que ele estava com os olhos furados, portanto cego. Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. Templo do deus dos filisteus lá, o Dagon. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Era uma construção grande esse templo lá do Dagon. E aí essa multidão de pessoas. E Sansão orou ao Senhor. Pela primeira vez na história, na hora da sua morte, Sansão ora ao Senhor, busca ao Senhor. Coisa que ele não fez a vida toda. E por isso a sua história praticamente de fracasso, um atrás da outra, cada vez mais se distanciando de Deus. Então Sansão orou ao Senhor, verso 28, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. E faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Ele pediu a restauração da sua força física. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Desculpe, eu estou com a garganta aqui meio arranhando, até meio rouco. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Essa história é triste de um homem que recebeu um chamado especial, um dom especial de Deus para ser um libertador e que desprezou o chamado e viveu uma vida totalmente dominada pelos seus impulsos carnais, fora do propósito de Deus. É um resultado de alguém que se distancia dos propósitos de Deus e não se submete à orientação do nosso Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se essa palavra de alguma
forma foi esclarecedora, interessante, edificante para você, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta no vídeo aí sua opinião sobre esse texto, o que você achou dessa história do Sansão. O que a gente aprende com isso? Se você quer destacar alguma coisa que eu não destaquei, que me passou desapercebido, deixa aí nos comentários do vídeo. Se quer nos ajudar, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, outras redes sociais para alcançar mais pessoas. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, convido a se inscrever no nosso canal para continuar aí diariamente acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia até que leiamos a Bíblia toda. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos acrescentou e pelo novo dia. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Ó Deus maravilhoso. Obrigado por poder começar esse dia aqui, unidos por essa tecnologia. Obrigado por essa tecnologia pela qual nós podemos compartilhar a sua palavra, alimentar o nosso espírito, refletir na nossa fé, buscar a sua face em oração, interceder uns pelos outros, agradecer as bênçãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Obrigado pelos livramentos, pela proteção que nos tem cercado e nos livrado de gente má, de acidentes, de doenças, de qualquer ataque do inimigo. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado pela provisão com que nos tem suprido o pão de cada dia, a saúde, o trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado, meu Deus, pelo lar de cada um dos meus irmãos, que os lares sejam verdadeiros templos de adoração ao Senhor Jesus, onde os frutos do Espírito estejam presentes, onde haja amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que estas virtudes espirituais regam os relacionamentos dos casais, dentro dos lares, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, ó Deus, para que nossos lares sejam lugares de proteção, de aconchego, de edificação, de crescimento, de fortalecimento da fé, de paz, de amor. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre todos os meus irmãos, sobre a saúde de cada um, preservando a saúde de quem está saudável, operando milagres a favor de quem está doente, sejam doenças do espírito, da alma, do corpo. Ó Deus, faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor vai usar os médicos, os medicamentos, para proporcionar saúde ao seu povo, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, que aqueles que estão desanimados, frágeis na fé, sem disposição para seguir ao Senhor, que o Senhor renove a alegria da salvação no coração, traga de volta os desviados. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada servo do Senhor, para a provisão, ó Deus, para que o seu povo viva com abundância, com liberdade, com liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre as nossas igrejas locais, sobre os líderes, pastores em geral, para que esses servos tenham sua fé renovada a cada manhã e conduzam o seu povo na caminhada cristã, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O seu povo caminha em santidade, ó Deus, que haja, ó Pai, a bênção do Senhor sobre a obra missionária, faça prosperar, proteja os missionários que estão em países onde é proibido pregar o Evangelho, onde correm o risco de ser perseguidos, de serem presos, até de serem mortos, expulsos do país. Ó Deus, faça prosperar o trabalho de cada servo seu, que colha muito fruto de vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus. A bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos e compartilhar esta bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em toda a nossa maneira de viver. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido muito edificante. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã pretendemos estar aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.